tome cuidado, o zumbido que não melhora pode ser um câncer. Eu vou explicar para vocês, né, o que acontece, por que você tem zumbido, né? Porque você não deve ficar tranquilo se isso está acontecendo. Você tem que sempre procurar ajuda por causa do zumbido, né? Então o que acontece, né? Quando a gente fala de audição, a gente sabe, né, que a gente ouve pelo ouvido, né? Ninguém tem dúvida disso, mas lá dentro do ouvido tem um monte de estruturazinha que é responsável por mandar esse estímulo para o cérebro. E essa região do ouvido, que é tão responsável por uma coisa tão importante que a gente ouvir, né, ela também é responsável pelo equilíbrio. Por isso que muitas vezes a tontura e o zumbido, elas andam juntas, né? O objetivo desse vídeo é falar do zumbido, é o destaque que eu vou dar, né? Então, naturalmente, se você trabalha em ambientes que tem muito barulho, se você está envelhecendo, né? Então, há uma alteração crônica pelo próprio processo de envelhecimento nessa parte do ouvido interno, você pode sentir zumbido. Ou seja, o zumbido é uma queixa comum. Mas, Júlio, você está falando que tome cuidado para você estar com zumbido. Por que esse tema é relevante? Porque todo paciente que começa com quadro de zumbido, ele precisa procurar ajuda médica. Por que precisa procurar ajuda médica? Porque existem causas tumorais que causam zumbido. No meu dia a dia como neurocirurgião, o que mais chega no meu consultório, tudo bem que eu tenho esse viés de ser neurocirurgião, então chegam mais tumores para mim, são tumorações que começam exclusivamente com zumbido. Por que, Júlio? Pela sensibilidade que a gente tem nessa parte do ouvido. Um tumor que começa a crescer, ele muitas vezes reduz sua audição e automaticamente o seu cérebro começa a receber essas mensagens, em especial quando está tudo silencioso, quando está tudo de noite, né, do zumbido. E aquele zim que fica, às vezes, noturno no paciente, incomodando, dificultando o sono, né? Só que como o zumbido é uma queixa comum, muitas vezes o paciente vai deixando para lá. Tem que ficar atento também com o fator idade. É totalmente diferente um zumbido que começa ali na terceira idade e um zumbido que começa jovem. A maioria dos pacientes que eu lido, no meu dia a dia, 30, 40 anos de idade, começa um zumbido, acha que não é nada demais, né? Não faz uma avaliação adequada, vai empurrando com a barriga aquilo, aí depois começa a ter uma tontura também, acha que é ansiedade, que é estresse de trabalho, quando faz exame de imagem está lá um tumor que comprime o nervo, por isso ele está com esse zumbido, né? Existem outros tumores, né? Tumores que dão uma região, o glomo jugular e outros tumores, que é justamente, por incrível que pareça, né, pouca gente sabe, né, mas essa parte do ouvido da gente, ele tem uma série de nervos que passam pelos buraquinhos, os forames do crânio. E aí esses forames, muitas vezes, têm tumorações, até de vaso, que comprimem esses nervos e dessa alteração. Glomo jugular e outros, acaba o paciente também sentindo zumbido. Então ele tem um tumor de vaso que acaba comprimindo. Além disso, mas óbvio que vai ser um público específico, é comum a gente encontrar paciente com metástases nessas regiões, né? Ângulo ponto cerebelar e outras regiões que acabam comprimindo o nervo também e ele acaba dando essa sintomatologia, tontura, zumbido também. Ou seja, zumbido não é nada para você se desesperar se acontecer na terceira idade, de forma crônica, já tem um tempo, você já tem um otorrino acompanhando. Mas se começa como um sintoma novo, você tem que procurar ajuda. O médico vai ter que descartar várias coisas, inclusive as tumorações. O câncer, obviamente, é um tumor maligno, né? Que é o que vocês mais perguntam aqui, mas o mais comum no meu dia a dia são os tumores benignos, como neurinoma, glomo jugular e outros que dão nessa região. O câncer, geralmente, quando acontece no cérebro, acontece muito como metástase, né? E essa região, a gente tem tumores como os meningiomas, neurinomas, outros tumores benignos que acabam chegando pra gente com sintomas, às vezes, só de zumbido. Zumbido e perda auditiva, eles acabam andando juntos, tá bom? Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, comentário, deixa aqui que eu faço o vídeo para esclarecer vocês.